Consagração, na minha opinião, ou melhor, na opinião bíblica, leva o indivíduo à melhor vivência com Deus. Por isso que o tema é consagração. A palavra consagração vem de santificar, e a palavra santificar vem de santo, e a palavra de santo vem de cortado e colocado à parte. A palavra santo no original hebraico significa isso, cortar e colocar à parte para alguém, para determinado uso, para determinado fim. Ou seja, então ser santo, ser consagrado, significa ser cortado desse mundo e colocado à parte só para Deus, exclusivamente para Deus, totalmente para Deus. Então, entendendo isso, nessa manhã de devocional seguida de consagração, Deus colocou um texto no meu coração que eu estava observando ele ontem. Eu dei uma olhadinha nesse texto ontem, bem rápido, e fiquei pensando no que esse texto diz, tanto para a minha vida como para a sua vida. Então nós vamos ler aqui uma palavra, nós temos aí 15 minutos para mim poder explanar o que essa palavra diz, e eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, narrado por João, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 13, né? Ontem eu fui acompanhar minha esposa numa pregação, ela foi ministrar numa igreja, e ela ministrou nesse capítulo 2 do Evangelho de Jesus, narrado por João. Enquanto ela ministrava, os meus olhos passearam aqui, a partir do versículo 13, num assunto muito importante, que tem tudo a ver com consagração, que tem tudo a ver com devocional, que vem de devoto, de vida devotada, tem tudo a ver. João, capítulo 2, a partir do versículo 13, que diz assim: estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subia a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorraio de cordéis, lançou todos fora, bem como os bois, as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai-os daqui, e não façais da casa do meu pai casa de vendas. E os seus discípulos, lembrando-se do que estava escrito: o zelo da tua casa me consome. Então esse texto, eu vou explanar ele rapidamente. Ele basicamente diz o seguinte: Jesus estava vindo a Jerusalém e foi ao templo, como era comum de qual todo judeu ia ao templo. Quando ele chegou no templo, ele viu homens vendendo bois, gados ali para servir de sacrifício, cordeiros, pombos, e os cambiadores. Cambiadores eram os homens que trocavam moedas, né? Trocavam dinheiro. E ali Jesus observou aquilo tudo, pega um chicote, e a Bíblia diz que ele coloca todo mundo para fora à base de chicotada. Ele joga a banca dos cambiadores para cima, espalha a moeda para tudo e qualquer lado. Ele pega os vendedores de pomba e fala: tirem daqui, saiam daqui. E depois falam: não façam da casa do meu pai casa de venda, casa de comércio. Ali os discípulos, observando aquilo, lembraram de um texto dos profetas que falava basicamente o seguinte: o zelo da tua casa me consome. Ou seja, os cuidados da tua casa me consomem. Ou seja, cuidar da tua casa, manter a tua casa arrumada, limpa, me consome. É isso que Jesus vai fazer ali. Jesus não vai aceitar com que a casa do pai dele fosse usada como casa de comércio, casa de bagunça, casa de ganhos, casa de
de mutretas, casa de negócios, casa de trambique. O que Jesus vai dizer ali não é que é errado vender os gados para o sacrifício. O que Jesus vai dizer ali não é errado vender pombas para o sacrifício. O que Jesus vai dizer ali é que não é errado trocar dinheiro, moedas, não é errado. Tudo isso era normal ser feito? Sim, mas do lado de fora. E segundo, da maneira correta. Porque esses vendedores de gados e de pombos, esses cambiadores, enganavam pessoas também. Eles não só vendiam, eles trambicavam e roubavam quem vinha de longe. Porque tinha muita gente que vinha de outro lugar, de outro país, para poder cultuar a Deus em Jerusalém. Por isso que tinham ali cambiadores que trocavam moedas persas, moedas babilônicas, por moedas romanas, gregas. Então tinha gente que vinha de outro país para Jerusalém, só para cultuar a Deus no templo. Então eles tinham necessidade de trocar suas moedas para comprar. Então eram enganados ali. Por exemplo, vinham com a moeda de R$1, que valia tanto, trocavam por uma moeda de dólar, que valia tanto, mas jogavam o preço lá em cima. Por exemplo, o dólar hoje vale mais ou menos R$5, eles colocavam que valia 10. Então enganavam as pessoas. Os animais eram superfaturados o seu valor. Então não era só um lugar de comércio, era um lugar de comércio iníquo, trambiqueiro e fora da realidade. Então já era errado colocar isso dentro da casa de Deus. E agora colocar com essa característica roubadora, enganadora, era mais errado ainda. Jesus expulsa eles para fora e diz: não façam isso com a casa do meu pai. Sendo assim, gente, eu tenho duas maneiras de aplicar esse texto. A primeira maneira é olhando literalmente para a casa de Deus. É olhando literalmente para o templo feito de alvenaria. Literalmente. E olhando literalmente, esse texto me ensina que eu não devo fazer da casa do meu Deus um ambiente de comércio. Eu não devo fazer da casa do meu Deus um ambiente de troca, de barganha, de toma e recebe. Eu, que sou o ministro do Evangelho, não posso permitir com que usem a casa de Deus como um bar, um mercado, uma feira, para fazerem dela um mercado livre. Eu não posso fazer. Eu não posso permitir. Ah, pastor, então o senhor está errado, está dizendo que é errado vendas dentro da igreja? Nesse sentido, dessa maneira, a Bíblia diz que é. Agora, se nós tivermos um ambiente de cantina, um ambiente separado para isso, num dia específico para isso, isso se torna algo com propósito, algo com finalidade. Aí até que é entendível. Agora, já pensou num ambiente de culto? Enquanto eu ali estou pregando, tem alguém passando com uma cestinha, água, coca, empada, coxinha. Aí o ambiente fica meio esquisito, né, gente? Primeiro que eu concordo com que tem a venda na igreja, sim, mas não no templo. O ambiente de templo é sacro, é separado, é exclusivo. Para quê? Para culto a Deus. Agora, fora da igreja, no pátio da igreja, se alguém decidiu abrir uma banquinha de vendas de comida, de alguma coisa, isso é até interessante, porque é um ambiente sociável. A igreja também não é só um ambiente religioso, é um ambiente sociável, onde irmãos após o culto conversam, batem papo. Então, fora da igreja, isso é até concordável, entendível. Mas o que estava acontecendo aqui era no ambiente do culto. Era na hora do culto, tanto que Jesus entrou para o culto. E quando ele entra para o culto, ele enxerga essas coisas lá dentro. Aí, gente, é totalmente fora. Aí, gente, é totalmente inegociável. O ambiente do culto é para ele, é por ele e é para a glória dele. É sacro. Então, a primeira aplicação que eu tenho é literalmente na casa de Deus.
E a segunda aplicação, e é essa que eu quero aproveitar os 8 minutos que me sobram e investir mais tempo nisso. A segunda aplicação é: eu sou o templo. Eu sou a casa de Deus hoje. Não é isso que o apóstolo Paulo diz? Vós sois o templo do Espírito Santo. E olhando nessa perspectiva, olhando dessa forma, eu vou pegar a fala de Jesus agora e vou aplicar na minha vida. Eu sou o templo. E entendendo assim, eu pego a fala de Jesus e penso: não fazeis da casa do meu Pai comércio. E agora eu pego a fala dos discípulos dizendo: o zelo da sua casa me consome. E eu agora junto uma fala com a outra e vejo que a minha vida é a casa de Deus. Então eu não devo usar a minha vida com Deus como comércio. E a pergunta é: o zelo da sua casa me consome. A pergunta é: o que eu estou fazendo com essa casa? Como eu estou cuidando dessa casa? Como que eu estou mantendo essa casa? Os móveis dessa casa estão no lugar certo? Essa casa está limpa, bem varrida, bem ornamentada? Como está essa casa? Foi isso que o Espírito Santo de Deus me fez pensar quando eu observei esse texto. Deus se preocupa como está a casa dele. Jesus se preocupou como estava a casa do Pai. Então, olhando nessa ótica espiritual, como está a casa? Eu sou a casa, como que ela está? Se Jesus entrasse hoje na minha vida e observasse como observou aquele templo, como está a arrumação da minha casa? Será que eu tenho entrado na presença de Deus num ambiente comercial? Com uma mente comercial? Ou seja, será que eu tenho entrado à presença de Deus com uma mente de troca, de venda, de adquirir, de possuir? Porque era com esse intuito que aqueles homens estavam dentro da casa de Deus, só para ganhar, só para comercializar. Será que quando Jesus olha para dentro de mim, que sou a casa do Pai, a minha alma, a minha mente, os meus desejos são de cambiadores, de ganhar, de receber? Ou será que a minha casa é um ambiente de culto, é um ambiente de adoração, é um ambiente de devoção, é um ambiente onde o Pai recebe o que lhe é devido, ou seja, louvor e adoração? Ou será que quando Jesus olha para dentro da minha casa espiritual, eu sou um comerciante com Deus? Só estou oferecendo a minha casa para que Ele me dê algo em troca. Só estou oferecendo a minha casa para que Ele abençoe a minha vida. Será que é só isso? Será que é com esse desejo que entramos à presença de Deus? Ou permitimos com que Ele entre na nossa vida apenas para abençoá-la? Apenas para enriquecê-la? Apenas para curar as nossas mazelas, para resolver os nossos problemas, para sarar as nossas feridas? Porque se esse é o desejo do teu coração em se envolver com Deus, deixa eu te dizer, você é igual a esses comerciantes e cambiadores que Jesus expulsou para fora. Você é apenas uma pessoa interesseira que deixou Jesus entrar apenas para melhorar o ambiente da sua vida. E não é com esse intuito que nós devemos ser casas de Deus. Porque o templo era feito exclusivamente para adoração. O templo era feito exclusivamente para adoração. O templo era feito exclusivamente para o louvor. O templo era feito exclusivamente para que Deus fosse glorificado. Então, se hoje eu sou o templo de Deus, a minha vida deve ser exclusivamente para o louvor dele. A minha vida deve ser exclusivamente para a adoração dele. A minha vida deve ser exclusivamente para que ele seja glorificado. E qualquer sentimento fora disso é errado. Porque as pessoas estão indo para a casa de Deus. Eu estou olhando o reloginho ali, tá? As pessoas estão indo para a casa de Deus com esse intuito, com essa mente. Qual, pastor? De ir para receber, de ir para ganhar. Ah, eu vou lá
oro, canto e Ele me abençoa. É por isso que a gente está cansado de ouvir em cultos palavras como essa aqui. Hoje é o dia da tua vitória. Hoje é o dia da tua resposta. Hoje é o dia que Deus vai te abençoar. Gente, ir para o culto não deve ser com essa mentalidade. Quem vai para o culto com a mente de hoje eu vou para receber minha vitória, de hoje eu vou para ser abençoado, está indo com a mente de um cambiador e de um comerciante. Isso não é mente para entrar no culto. Qual é a mente de um culto, pastor? A palavra culto já determina com que forma eu devo entrar no culto. A palavra culto significa momento de prestação de louvor a uma divindade. Então, quando eu vou para o culto, a minha mente deve ser essa: estou indo para louvar a Deus, estou indo para glorificar a Deus, estou indo para bendizer a Deus, estou indo para adorar a Deus. Mas os meus problemas, se for da vontade dele, ele resolve. Se for da vontade dele, ele opera. Mas a minha mente em ir por culto é: seja adorado o teu nome. Nós estamos perdendo essa sensibilidade. E é por isso que hoje tem culto de tudo. Culto da vitória, culto do manto, culto dos vencedores, culto do não sei do que. É por isso, gente. É porque a gente está com essa mente carnal e barganhosa de entrar na presença de Deus para receber alguma coisa. Estamos perdendo a verdadeira mente de alguém que vai a um culto. É por isso que a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores. É porque até os que se dizem ser são falsos. Culto não é lugar de pedir, culto é lugar de dar adoração, louvor, honra. Então, queridos irmãos, não tornem o ambiente do culto um ambiente de troca com Deus. Não tornem o ambiente do culto um ambiente de comércio. Pastor, mas os meus problemas, eu tenho lutas, então ora em casa. A Bíblia diz que Jesus falou: tá aí com dificuldade? Entra no teu quarto em secreto e ora. E o Deus que te vê em secreto te recompensará em público. Olha, o contexto dessa fala de Jesus diz que Deus atende pedidos para abençoar. Mas olha o ambiente geográfico que Jesus falou isso. O teu quarto, a tua casa, o teu secreto. Eu entendo, gente, que lugar de culto é para adorar, é para bendizer. E os meus problemas eu apresento a Deus no meu lugar secreto. Agora, passando do portão para dentro, eu entendo que aquele ambiente é um ambiente de devoção máxima, é um ambiente de consagração máxima, é um ambiente de adoração máxima. Eu, pastor, vou dizer bem claro, eu, pastor Adriano, discordo, não aceito qualquer pedido de me dá do ambiente portão para dentro. Por quê? Porque aquele ambiente é um ambiente consagrado a Ele, para louvor do nome dEle e para adoração ao nome dEle. Então eu entendo muito bem que quando eu tenho minhas necessidades, elas são feitas em casa. Porque a igreja é lugar de adorar ao Deus da eternidade. Então meu horário já é 9h01. Que Deus abençoe a sua vida. Que essa palavra te ensine a ser igreja e a entrar na igreja de forma diferente. Tenha um dia de paz, abençoado. Não sai daí não, já começou a nossa consagração. Se pode ir, perna para lá, e que Deus te abençoe. Tenha um dia maravilhoso no nome santo de Jesus. E compartilha para que outras pessoas alcancem essa palavra também. Beijo no coração e a paz do Senhor Jesus.